Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de tocar num assunto bem delicado e fazer uma pergunta para todos. Você está preocupado com a salvação da sua alma? Você está preocupado com a salvação da alma do seu próximo? Para você se preocupar inicialmente com a salvação da alma do seu próximo, você tem que se preocupar com a salvação da sua alma. Antes de amar, se ame, se goste, se valorize. Não seja autossuficiente. Excesso de autossuficiência leva à arrogância. A arrogância faz com que o orgulho fique à flor da pele e a pessoa se torna simplesmente insustentável no ambiente em que ela vive. Mas vamos adiante. Eu gostaria de citar alguns exemplos que é importante chegar e fazer alguns comentários. Inicialmente, vamos no campo da intelectualidade. Vejam, personagens da história. Vamos citar Karl Marx. Vejam que ele foi um pilar do socialismo com seu livro O Capital. Inicialmente era de uma família católica, mas com o decorrer do tempo, apesar de toda a formação religiosa que ele tinha, ele foi deixando de lado os valores que sua família passava para ele e foi se tornando um ateu convicto. Vejam que uma das principais formas dele se expressar como criador do socialismo, através do marxismo, ele se tornou um ateu convicto. E ele ia simplesmente contra todos os valores cristãos e tinha uma aversão a Deus. Vejam que, com o decorrer do tempo, essa maneira de pensar, essa maneira de agir, fez com que ele tivesse sérios problemas de saúde, sua família foi atingida de uma maneira bem assim atroz, com problemas graves de saúde, suicídios. Então vejam, tudo que ele semeou, tudo que ele plantou, ele colheu de uma maneira bem trágica. Agora vejam só, ele morreu ateu. Não digo que o ateísmo faz com que as pessoas se tornem dignas de Deus. Mas vejam que a boca fala do que o coração está cheio. Se ele era contra qualquer tipo de fato que ligasse as pessoas a Deus, se ele tinha tanta aversão a Deus, eu pergunto, se ele morreu, não se arrependeu dos seus pecados, aonde será que ele está agora? Deus é justo, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Só que cada um vai responder pelos seus atos. E, logicamente, se ele fez o que ele fez, logicamente que ele fez com que a salvação da alma dele ficasse seriamente comprometida. Então, do que adianta toda aquela intelectualidade, toda aquela criação para que uma obra fosse instalada numa sociedade? Vejo que todos os países marxistas, principalmente Venezuela,
Nicarágua, El Salvador, Cuba, agora Argentina, todos esses países com esse sistema estão passando por sérias dificuldades econômicas, políticas e sociais. Então vejam, eu acho que o ser humano ele vem para o mundo para ajudar as outras pessoas. Eu acho que o ser humano, à medida que ele coloca os seus talentos em benefício das pessoas, logicamente que ele vai enriquecer a sociedade em que ele vive. O que aconteceu com Karl Marx? Ele simplesmente colocou em primeiro lugar toda aquela visão deturbada que ele tinha dentro dele, de como as pessoas precisam se comportar para que vivam bem entre elas. Vejam que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Então, essa teoria, não sendo político, mas falando de política, simplesmente deu errado. Agora, é importante frisar que a arrogância parece que não foi feita, arrependimento, desculpa. O arrependimento parece que não foi feito para os arrogantes. Porque ele viveu, fez o que fez, não se arrependeu. E agora? Como será que ele está neste momento? Bom, um outro que segue essa linha é Nietzsche. Ele fez aquela célebre frase: Deus está morto. Vejam que Nietzsche era bipolar. Então, a bipolaridade ela é caracterizada por alternância de comportamentos extremos. Ora, em excesso euforia, excesso depressão. Excesso de euforia, excesso de depressão. Desta forma, ele, na minha opinião, ele não teve a condição necessária de chegar e deixar uma obra literária, uma obra filosófica que fosse realmente adequada para as pessoas. Agora, do que adianta todo o poderio de Nietzsche? Nenhum. Friedrich Nietzsche, ele simplesmente se tornou autossuficiente, soberbo, arrogante e se julgava que ele estava acima de qualquer tipo de verdade. Agora eu me pergunto, aonde está Nietzsche? Do que adiantou tanta arrogância, tanta intelectualidade e tanta vontade de chegar e falar que Deus não existe, que Deus está morto? Quem somos nós para chegarmos neste ponto? Aí se tira algumas conclusões de que você pode estar numa situação bem privilegiada, as pessoas reconhecem o seu trabalho, só que pense bem, pese bem, se o seu trabalho, se suas ideias vão deixar algo de bom para as pessoas. Eu sou cristão e aprendi uma coisa durante a vida. Não importa aonde eu esteja e quem eu possa ser, onde eu possa estar como. Se eu não for cristão, se eu não reconhecer que sem Deus eu não sou nada,
e é que Deus é que me sustenta, é que Deus que me ilumina, que me dá sabedoria. Eu não chego a lugar nenhum. Apesar de todos os meus erros, e quem que não erra, aprendam com os seus erros. Karl Marx e Nietzsche não aprenderam com os erros deles. E simplesmente, mais um pouco, eu garanto que os dois estarão quase que esquecidos. Então aprenda com os seus erros e reconheçam o papel de Deus na vida de vocês. Então cuidado com a intelectualidade de vocês. Agora, artistas. Um cantor que agora eu esqueci o nome, fez questão muito assim clara de falar e enfatizar de uma maneira tão evidente que Jesus é travesti. Geraldo do Vivier, Fábio Porchat, com aquele programa pecaminoso, blasfemo, que colocou o nome de Deus na lata do lixo. Do que adiantaram vocês fazerem o que fizeram? Eu pergunto, qual é o intuito que vocês sentem de fazer o que vocês fazem? Qual é o prazer que vocês sentem de espinafrar tanto o nome de Deus? Se é Deus é que sustenta vocês, é o criador de oxigênio que entra no pulmão de vocês, é o que protege vocês dos males no mundo. Por que tanta revolta? Por que tanto ódio contra Deus? Vejam bem, Jesus vai voltar. E eu acho bom uma coisa. Antes que ele volte, arrependam-se. Porque a partir que ele voltar, o julgamento dele vai começar. E muita gente será pega de surpresa e muitos ficarão surpresos de ver certas pessoas no banco dos réus. E nisto eu coloco padres, pastores, não é porque se veste uma batina ou está atrás de um púlpito que está salvo. Existem padres que engravidam fiéis, que desviam dinheiro do ofertório para sustentar a amante, pastores que também adulteram e, quando está no púlpito, é santo. Quando está atrás de um altar, é santo. Mas saindo de trás do altar e do púlpito, aí leva uma outra vida. Isto é condenação. Não importa se você é pastor ou padre. Se vocês errarem, se vocês levarem uma vida dupla, vocês irão ser condenados. Vocês estarão sujeitos à condenação. Viver é muito simples, então não compliquem. Sabe qual é o segredo de viver uma vida coerente diante de Deus? Não sejam duas caras. Eu me lembro de um pastor norte-americano chamado Jim Swaggart. Ele fazia pregações maravilhosas, mas teve um caso com uma garota de programa num motel. O bom de tudo isso é que ele se arrependeu e confessou o seu pecado diante dos fiéis que estavam assistindo o culto que ele estava fazendo. À medida que ocorre um arrependimento sincero, ocorre uma conversão. Ocorrendo uma conversão, a alma é salva.
Agora, vejam que aos pastores, cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado com o que vocês fazem dentro das suas igrejas. Não façam nada que vá contra a Bíblia. Deus não vai se compadecer disso. Não pequem contra o Espírito Santo, porque quem pecar contra o Espírito Santo, este não terá perdão. E aos comediantes que adoram fazer piadas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, cuidado, cuidado que a vida é muito curta. Quanto menos vocês esperarem, vocês já estarão diante de Deus. E aí a coisa pode complicar para o lado de vocês. Agora, em relação aos políticos, a Lula, ao Congresso Nacional, Rodrigo Maia, Alcolumbre, ao poderoso Supremo Tribunal Federal, vocês têm uma missão. Não digo Lula, Alcolumbre, Rodrigo Maia, eu falo mais ao Supremo Tribunal Federal. Vocês têm uma missão de defender a sociedade, de dar exemplos para a sociedade. A quem muito for dado, muito será pedido. Então vocês tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão na boca do povo. Vocês estão errando muito. E isso pode ter consequências no futuro de vocês. Não brinquem com Deus. Não brinquem com o seu próximo. Muito obrigado. Um bom final de dia.